Bom, turma, agora vamos entrar num assunto que é bastante importante aí, né? São os nossos chamados layers, né? Então aqui eu separei uma capa de um pôster, né? Nosso renomado aí Steve Jobs, né? Representado pelo Ashton Kutcher, uma capa de um filme. Aqui eu vou trabalhar esse arquivo, né? E exemplificando aí como que a gente trabalha com os layers, né? Então aqui eu dupliquei essa minha imagem duas vezes, né? Vocês percebam aqui que na minha janelinha Layers, né? Window Layers ou F7. Esse aqui é o meu painel de Layers, tá? Ctrl J eu dupliquei esse meu background. Ctrl J duas vezes. Aqui eu tenho algumas informações, né? Começar aqui por cima. Onde está escrito normal. Em normal são alguns efeitos, né, já presetados aí do Photoshop. Então a gente pode ir testando, mas não sei se a gente vai conseguir um resultado. Ó, vocês percebam que muda, né, a informação, os bits de cores aí, eles estão. Eu estou só alterando ali, né, o valor lá em cima. Que ele tem alguns efeitos presetados aqui, a luminosity, saturation, hue saturation. Alguns efeitos não funcionam muito aqui, mas de acordo, dependendo da imagem, pode dar certo. Então, layers, né? Então, falando em layers, cada informação aqui é um layer, né? Eu posso deixar ele visível ou oculto, né? Clicando no olho aqui ao lado. No olho, ainda com o botão direito, eu tenho algumas opções aqui. Eu posso hide this layer, que é ocultar, né? Vou deixar aqui, ó, botão direito hide, né? Vai ocultar. Botão direito show all, né? Que ele mostra todos. Botão direito mais abaixo eu tenho algumas informações nomeadas em cores, né? Para que serve? Para você dar cor para o layer, né? Então red, orange, aqui ele não deixa porque o layer está bloqueado. Eu clico duas vezes, ok, yellow. Então eu tenho uma sequência de cores aqui. Isso serve para organização, ok? Mais acima a gente tem alguns recursos aqui, de bloqueio, né? Então aqui a gente bloqueia algumas informações. Então a gente bloqueia esse primeiro, background, né? O segundo você bloqueia para você não consegue pintar, né, com brush. O terceiro você não consegue movimentar, né? E por último você trava tudo. Aparece o cadeado, né? Quando você tira o cadeado, ele destrava. Okay? Serve para bloquear aí a seleção. Outra informação bastante importante é esse aqui, ó, que vai ser muito utilizado. Vou dar um Ctrl J de novo, seleciono o de baixo, dou um Ctrl G, que é o grupo, certo? Clico no botão direito em cima e aperto Ungroup, Group, ou Ctrl Shift G, Ctrl G, Ctrl Shift G para desagrupar, né? Ok, então informação bastante útil é essa, o grupo, né? Agrupar e desagrupar, certo? Outra coisa é para a gente duplicar ou deletar, né? A gente pode fazer esse processo de duplicar com Ctrl J ou arrastando aqui para esse íconezinho aqui, ó, do lado da lixeira. Ele duplica também, né? Para você deletar, ou você clica em Delete, ou você arrasta para a lixeira, certo?
para a gente, vou falar um pouquinho agora ainda dentro aqui dos layers, o chamado, a chamada máscara, né? A gente pode utilizar aí, em alguns projetos. Então, como é que eu crio uma máscara aqui dentro do Photoshop? Então, clico nesse íconezinho aqui, ó, um quadrado com uma bolinha cinza no meio. Ele me cria uma segunda referência aqui ao lado, né? Então a gente sempre vai trabalhar aí, ou com preto ou branco, né? A máscara funciona assim. Então, o preto normalmente ele vai eliminar a informação da imagem que você criou a máscara, e o branco ele retorna a informação, né? Então vamos ver lá. Aumentar meu brush aqui. E com preto, ó, com a máscara selecionada, né? Eu desenho. Então ele cria uma máscara, eu não estou apagando a imagem, né? Então só estou criando uma máscara. Então aqui, ó, meu desenho me dá uma informação e aqui eu tenho outra informação, né? Para eu corrigir isso daqui, ou eu deleto a máscara, ops, calma lá, o que aconteceu aqui? Delete, cliquei errado, só clicar em delete, então ele deleta a máscara, né? Deixa eu voltar. Para eu voltar sem precisar deletar, eu inverto aqui as cores, pinto de branco, aumento o brush e recomponho a imagem aqui, né? Então é sempre preto e branco. Tranquilo? Então, a layers, né, é basicamente essas informações aí, né? Existem outras configurações, mas nada além muito disso daí. Né? Mais pra frente a gente vai falando mais, tá ok? Então é isso aí. Nessa videoaula eu vou explicar um pouquinho aí sobre Canvas Size, né, Image Size, e os modos de cores aí, né, RGB, CMYK, entre outros. Tá? Eu vou começar explicando aí o Canvas Size, tá? Ou Ctrl C, né, desculpa, Ctrl Alt C, né? Esse é o atalho do Canvas Size, né? Ou a gente pode ir lá em Image, no topo, né? E procurar aqui, ó, Canvas Size, Ctrl Alt C, né? Então, no Canvas Size, a gente altera o valor do tamanho da nossa artboard aí, nossa imagem, porém ela corta a imagem, né? De certa forma, se a imagem estiver bloqueada. Então vamos fazer um teste aqui. Então Ctrl Alt C. Então eu tenho aqui os valores largura e altura, né? Vou colocar aqui 20 por 30, dá um OK, ele vai redimensionar o meu projeto, dou um Procede, né? A minha imagem, ela não foi cortada, na verdade ela tá lá ainda, né? Com Ctrl T eu consigo ver o tamanho, a dimensão real, porém o espaço onde ela estava diminuiu. Esse é o Canvas Size, né? Lembrando que se essa imagem estivesse bloqueada, né, ela iria cortar mesmo a imagem, ok? Canvas Size é isso aí. Agora deixa eu retornar aqui. O Image Size, que é o Ctrl Alt I. Aqui a gente tem uma configuração mais exata aí do nosso projeto, né? Então aqui em cima eu tenho a dimensão em pixel, né? Mais abaixo eu tenho a dimensão em centímetros ou qualquer outro formato que você queira trabalhar, e eu tenho a resolução aí do meu projeto, no caso aqui é 150 dpi, tá? Aqui como é que funciona? Eu posso redimensionar aqui o valor e ele faz a escala proporcionalmente, né? Constraint Proportional. Ou eu posso desabilitar essa função aí, né? Aí vocês coloquem o valor que vocês quiserem, tá? E vou dar um OK assim, 20 por 30 mesmo. Perceberam a diferença? Ele redimensionou, porém a imagem redimensionou junto,
né? Ele foi junto, tudo junto, né? O Canvas Size ele altera a base, né? A área de trabalho, não a imagem, né? O Image Size ele altera o tamanho, o próprio nome diz, né? Tamanho da imagem, Size Image, Image Size, né? Então é isso daí, bem simples. Ctrl Alt C é o Canvas Size, Ctrl Alt I é o Image Size. Como é que eu sei qual modo de cor que eu estou trabalhando aqui no projeto, né? Simplesmente eu vejo por aqui em cima, né? Na aba do Layer, ele já fala aqui, ó, RGB, certo? Mas eu posso ir em outro caminho aqui descobrir isso daí. Eu vou aqui no topo, Image Mode, certo? Então é um modo de cor. Estou trabalhando um modo de cor RGB, consequentemente é um modo de cor usado para a internet, né? Eu quero trabalhar, vou mandar imprimir isso aí numa gráfica, eles me pediram para mandar em formato CMYK, né? Modo de cor. Então vou lá, altero meu modo de cor aqui para CMYK. Dá um OK, ele fala algumas informações aqui. Perceberam que deu uma diferença na cor? Vou dar um Ctrl Z. Aqui RGB, né? O CMYK ele perde um pouquinho aí a referência de cor, porque exatamente são padrões diferentes, né? Então vai acontecer e dar uma diferença na tonalidade, vai mudar, certo? Então modo de cores vindo aqui em Image, modo Mode, né? Ok? Para você alterar o padrão de cores aí do seu projeto. Nesse momento agora a gente vai falar um pouquinho aí dos principais atalhos, né, dentro do Photoshop, né? São vários, né? Cada software tem uma centena aí de atalhos, né? Para que servem os atalhos? Exatamente para acelerar aí o trabalho, né? Ele vai reduzir o tempo aí que você vai estar dentro do projeto, né? Então vou falando aqui alguns e eu vou deixar na descrição do vídeo, né, um link da Adobe, né, em português, de todos os atalhos do Photoshop, né? Se vocês tiverem paciência aí e quererem fuçar aí, né, alguns atalhos que possam estar acelerando o trabalho de vocês aí, pode ficar à vontade. Mas particularmente eu não, assim, não são muitos os atalhos que eu uso, mas que já me adiantam aí o trabalho, né? E para falar a verdade, alguns são muito parecidos aí por conta da família Adobe, né? Então existem semelhanças, né? Então, sim, é bom sempre estar aí, né, decorando alguns, né, para facilitar o trabalho. Então eu vou começar aqui explicando alguns atalhos, né? Então vamos lá. Então eu vou começar pelo o básico aqui, o atalho F. Ele muda, né, o estilo de visualização. Nesse modo aqui eu estou no modo full screen. Nesse modo aqui eu estou no modo básico, né? Esse modo aqui eu estou no modo... Assim, na verdade são 3 cliques no F, na tecla F, ele tem uma disposição diferente, né? Ou a gente pode ir clicando aqui, ó, nesse último ícone da barra de ferramentas, é isso que eu estou explicando para vocês. Standard Screen, Full Screen e Full Screen Mode, né? Aqui o Full Screen Mode com menu de barra, então ele mantém aqui, né? Então aqui se você quiser ver, agora eu fiz um aqui, que é o Ctrl R, ele habilita a régua aqui, tá? Ctrl R, então vou ocultar a régua. Então aqui eu deixo o Full Screen na minha tela, né? O ASCII eu cancelo, tá ok? O próximo atalho que a gente vai ver é o atalho dessa primeira ferramenta aqui, ó, que é o mover, a move. Sempre passe o mouse em cima da ferramenta que ela te diz aí qual é o atalho, né? E no menu superior, menu padrão aqui, ele mostra também alguns atalhos, ó, Ctrl N, Ctrl O, Ctrl Alt O, Alt Ctrl O, ó, tem vários atalhos aqui. Então
observem as informações que vocês vão encontrar vários atalhos aí já expostos, né, no programa. Um próximo atalho, a gente vai ver o espaço, né, o espaço do teclado. Ele habilita a hand, a mãozinha ali, ó, tá vendo que troca? Então, para que serve essa mãozinha? Eu vou habilitar o F aqui para a gente poder mover. Você tem a movimentação aí da tua artboard aí no projeto, né? É muito útil. Você dá um zoom, né? Agora eu quero ir para um outro canto da imagem. Eu tenho que dar um zoom out? Não. Faço isso aqui, ó. Né? Espaço. Principalmente quando a gente está trabalhando com a Pen Tool, atalho P, a gente utiliza muito isso daqui, ó. Já fazer o recorte, né? Então a gente vai movendo. Então deixa eu cancelar a Pen Tool aqui. Então deixa eu... Esse movimento aqui que eu estou fazendo de zoom é o Alt e o Scroll do mouse, para trás e para frente. Certo? Aproveitando que eu estou nesse atalho, eu tenho outro atalho que é o Ctrl menos, Ctrl mais, menos e menos, mais e mais, zoom. Ok? Agora vamos para um próximo atalho, que é o Ctrl L. Ele habilita a janelinha de levels, né, que é um recurso aí para trabalhar a iluminação, né, da nossa imagem aqui. Okay? Um próximo atalho é o Ctrl I. Próximo atalho aí é o Ctrl I. O que tem no Ctrl I? Vamos lá. Ele faz a inversão, é o inverse, né? Ele inverte os padrões de cores aí, tá ok? Só clicando na tecla I, ele habilita o contra-gotas. É esse íconezinho aqui, é o 1, 2, 3, 4, o sexto item da barra de ferramentas. Ele captura a informação de cor de onde você está clicando. Percebam que aqui, ó, no campo de cores, ele vai alterando, porque é a cor que você está buscando aqui, ó. Certo? Muito útil também. O próximo atalho seria o atalho M da tecla de vocês aí, que é o habilita a seleção. Certo? Ok? Um próximo atalho bastante interessante também é o B de bola, que ele habilita o Brush Tool, né? Que é o brush de desenho aqui, né? De pintura. Então com o botão direito a gente tem a variação aqui dos brushes, né? Faz um brush mais diferenciado. Já altera o tamanho desse brush aí. Ok? Avançando mais aí, a gente tem que vocês vão utilizar bastante, que é o Ctrl N, né? Um novo projeto, um new. Ctrl Shift N, um novo layer, certo? Ctrl O, você vai abrir um projeto. O Tab, você apertando o Tab, ele muda o modo de visualização também, tá? Parecido com o F daí. Mais um atalho é o atalho C, que é o de crop, que você vai cortar aí reduzir o tamanho da tua arte, né? Vai cortar mesmo, né? Então você tem aqui essas abas, né, que ele corta proporcionalmente aí, certo? Dá dois cliques, ele cortou mesmo. Então aqui com V eu sei que ele cortou, ó, a imagem está pela metade. Bom, a
A gente tem mais um aí para finalizar. Lembrando que esses são alguns dos que eu falei, né? Existem vários outros. É legal vocês sempre estarem configurando aí, decorando alguns, né? Eu vou deixar a relação de todos, na verdade, todos os atalhos do Photoshop na descrição do vídeo, tá bom? Então a gente vai executar aqui um último, que é o Ctrl J, que é o de duplicar, ok? Então é isso, espero que tenham gostado, tá? E até a próxima videoaula.